Olá, no vídeo de hoje quero continuar falando um pouquinho sobre tentativa e erro no concerto de bonecas. Meu nome é Fátima Melotti, eu conserto bonecas, dou aula disso e sou bonequeira também, fazendo bonecas de pano para serem entregues junto com a boneca reformada ou antes, no processo que algumas crianças têm dificuldade de ficar sem a boneca. Eu recebi duas bonecas, já falei aqui sobre elas em outros momentos. Boneca que era toda eletrônica e a mãe queria transformar ela em boneca do tipo daquelas ali, que a cabeça é sintética, mas tem o tronco e parte também dos membros feito de tecido. Então era uma boneca, a Patrícia, e um boneco, o Arthur. E esse boneco eu gravei o passo a passo dele, inclusive colocando o antes e depois, porque eu sempre colocava o antes e depois em fotos. Mas eu achei interessante mostrar o processo e tá fazendo o pedacinho dele pra ver como é que ele vai se transformando, né? As fotos antigamente eu colocava quando chegava e quando saía. E esse tempo aí no meio não tinha essa foto pra gente vendo o processo. Com o passar do tempo, publicando, mostrando, eu vejo que também é importante mostrar em movimento isso, como é que ele acontece. E os problemas que a gente tem, né, nesse percurso. Eu trabalho com isso já há 6 anos e sempre tem novidade. Nunca é algo assim estático. Cada boneca é diferente, cada história é diferente, cada necessidade e desejo também são diferentes. Então eu tô focando nisso de tentativa porque a cada boneca que chega é uma tentativa nova, ainda que eu faça o mesmo processo anterior, é uma nova experiência, é uma nova boneca e erros podem acontecer. Então uma das coisas que eu digo para as alunas, público em geral, quando eu vou fazer algum vídeo, é de que você, a primeira vez que você fizer, mesmo que você vá acompanhando essas dicas dadas aqui por mim, ou você acompanhe uma outra pessoa que faça reforma de boneca e também exponha conteúdo, é de que a prática faz muita diferença. A gente passa pela observação, passa pelo estudo, passa pela formação, a gente começa a ter experiência, ainda que visual, de observação, mas a gente precisa usar essa parte do raciocínio para que a gente tente não errar. Então, uma das coisas eu aconselho sempre a usar uma boneca que seja sua, porque quando eu foco muito de que uma boneca que é reformada é uma boneca salva, é uma boneca que tem história, é uma boneca não dá para ser substituída, não dá para você falar, eu vou comprar uma outra boneca. Aquela boneca é única, aquela boneca, ela é muito importante para a pessoa. Não há como se substituir. Você pode até ter uma outra boneca, mas esse sentimento de perda, ele vai existir. Então, para evitar tudo isso, eu sempre aconselho que você faça antes com uma boneca sua. Não que você vai errar, mas é que quando a gente pratica, às vezes você fica em um caminho duplo. Eu faço assim ou não? E na dúvida, de repente, você está pondo um produto. Devo demorar esse produto meia hora, 2 horas? Isso pode fazer diferença. Inclusive eu já errei e é por isso que eu aconselho, já errei, nada grave, mas em boneca de cliente. Então essa é uma experiência que eu passei, que eu gosto de compartilhar para que você possa adquirir isso pela observação, por ouvir, e não por uma experiência própria que possa ser ruim. A tentativa, ela deve sempre existir, mas que a gente não esteja tão vulnerável e não deixe de ter coragem. Essas duas bonecas de mais de 20 anos, passada de uma irmã para outra, com grande valor sentimental, porque a criança que recebeu essas bonecas aqui, ela queria brincar com elas do que com as bonecas novas. Porque tem toda uma carga emocional, né? Tem toda uma história, um valor. Com certeza, quando uma irmã passou para outra, tinha a história ali, a valorização. E essa valorização foi absorvida pela criança menor que recebeu a boneca. Mas vamos pensar na nossa bagagem de observação, que eu não estou refutando a observação. Você tem que observar sim, ouvir sim, mas é na experiência, na prática que você consegue evitar erros. Não que eles não devam acontecer. Sabe aquilo da coragem, vulnerabilidade? Você tem que ter a coragem de ir lá e tentar, mas desde que você tenha estudo, que você tenha estudado sobre isso. Estudo no sentido de ter estudado sobre isso, de ter buscado, de ter ido atrás, de ter assistido vídeos, de ter feito pesquisa. E você usando com o seu raciocínio, é possível que isso tudo acabe fazendo parte do seu planejamento. Então, na hora da execução, você pode estar mais seguro. E aí sim que vem a tentativa. E erros ocorrem também, mas eles podem ser menores caso você tenha essa bagagem anterior. E aí eu aceitei esse desafio. É importante que entre essa tentativa e o nosso possível erro, existe um tempinho aí pra gente pensar e adquirir uma experiência, e para que quando a gente fizer de novo, esse erro seja positivo, porque pelo menos eu sei como não fazer mais. E aí eu fiz esse boneco. A primeira coisa, eu queria reproduzir com um tecido parecido. Primeiro tentei salvar o mesmo material, mas ele já tava assim com alguns rasgadinhos. Lavei 2 vezes, saiu bastante do que tava ali. Eu achava que tava impregnado, mas saiu. E não achei o mesmo tecido. Então você vai falando com a cliente,
para ver as possibilidades de troca. Então a primeira opção era essa, né? Ficou até o sapatinho todo feito, foi feita uma reprodução, coloquei no boneco, provei no boneco e assim, a cor era azul, não lembrava o do boneco, porque enquanto aqui eu tenho 2 tons de azul mais o branco, o do boneco tinha 3, acho que era 3, e eu não achei o tecido. Então, vamos por uma outra opção, procurar mais tecidos parecidos. Mas aí veio a sacada, que isso daqui é tricoline, isso daqui não estica como o original, né? E aí na tentativa de trocar por esse tecido aqui, que é malha, que estica, que tem cores parecidas, embora os tons desses dois aqui da substituição sejam parecidos, a malha ficou melhor. Então, foi nessa tentativa que eu realmente gastei tempo. Então, isso daqui eu considero um erro, mas um erro construtivo, um erro positivo. Porque eu sei que da próxima vez eu vou tentar uma reprodução priorizando não só a cor, não só a aparência, mas o material de que ela é composta. E aí, essa parte aqui é onde estava encaixada a cabeça. E ela tanto não sai, como a cabeça não tinha em que eu fazer com que ela ficasse fixa a parte de tecido. E aí vem o que eu aprendi com uma amiga minha, com a Patrícia Tanzi, para eu usar material de construção. Isso daqui é uma capa de cano. Essa é a 50, ela era muito grande, a 40 era muito pequena, eu acabei fazendo adaptação com a 40 e usando cordão. Então, esse cordão aqui eu amarrei dentro, vocês vão ver no vídeo. E ele ficou fixo. Já na boneca, que era a Patrícia, a irmã do Arthur, eu usei o mesmo cordão. E por que não deu certo? Eu usei no braço. Então, o cordão, quando você for usar, fica atento, porque essa foi a minha tentativa e erro, né? Que eu aprendi e quero passar. Ele é como se fosse encerado, ele desliza muito. Então, eu amarrei, eu costurei e eu colei. Só que quando a criança foi brincar, conforme ele tem elasticidade, era para ele ficar aqui, ele fez esse movimento. E aí ele apareceu. Aí a boneca veio para conserto. Ele fica mais fácil de trabalhar, eu acho até assim ele bonito. Eu uso ele no lugar do elástico, queimo aqui. Fica bonitinho. E eu tava assim, tendo um certo preconceito com o que eu já usava antes, que é o barbante. Vou voltar pro barbante nesse caso. E além de ter usado o barbante no lugar, na segunda vez que a boneca voltou, no lugar do cordão, eu voltei para a braçadeira também, que é uma outra opção. Mesmo no bracinho, era bem pequenininho. Esse daqui, acho que é de 28 centímetros. Eu usei o menor, principalmente por causa do lacre. Esse lacre aqui grande, na hora que você vai fechar, ele fica ressaltado. Mesmo que você faça o ponto invisível naquilo que tá cobrindo, ele fica assim, fica proeminente, né? A criança acaba passando a mãozinha assim e percebe. E não é legal. Então, usei o barbante aliado à abraçadeira. E o cabelinho tava muito detonadinho, né? Assim, de curtinho, o cabelinho muito embaraçado. O material dele já não tinha mais o mesmo direcionamento. Então, depois de toda a hidratação, mais um recurso que eu tenho usado nas bonecas de cabelo comprido, como aquelas ali que estão secando, mas que eu usei nele foi uma tentativa, assim, vitoriosa, porque deu certo, ficou bom. Meia calça, o fundo da meia calça ou a parte mesmo dela comprido, aí você dá um nó aqui para formar como fosse uma touquinha. Eu aconselho usar duas quando o cabelo é pequeno. Aquelas ali que o cabelo são comprido é uma só. Agora, quando o cabelo é curtinho, usando duas, depois da hidratação, da lavagem, desembaraçamento e de pentear, aí a gente pode colocar dois e ficou legal. E pro cabelo manter abaixadinho, eu usei uma boina da mesma cor da roupinha. E além disso, aí ele tinha essa emenda, né? Porque não era roupa, era a estrutura mesmo do corpinho dele. Então a parte de cima, aqui os bracinhos, aqui a gola. A parte de cima, que seria a blusa, e aqui já equivalente à calça e depois o pezinho, esse era o original dele. Aí eu resolvi fazer uma calça. Então ficou legal, ficou bonitinho. A criança, quando veio buscar, já abraçou o Arthur, porque ele tem nome. E uma coisa que já chama atenção, mas cada vez que acontece, eu fico, não sei se é impressionada, mas eu fico lisonjeada, eu fico contente, eu fico feliz nessa entrega. A mãe entregou para a filha dentro do carro, enquanto eu voltei para pegar o troco. Na hora em que eu retornei, ela disse que a criança, a filha, né, tinha achado, nossa, como o Arthur tá lindo e como ele tá cheiroso. Isso é a gratificação do trabalho, né? É um resultado muito bom. Então vamos ver o passo a passo do Arthur.
e as fotos do antes e depois. Esse boneco já foi... Ele já tá no meio já do processo, né? Mas ele foi de uma criança, que agora já é adolescente, que passou para as irmãs menores. Então ele tem média de 20 anos que ele foi comprado. E ele não mexe mais, não articula mais, né? Ele era eletrônico aqui. Então ele não funciona mais. E a criança adora. Então a mãe pediu para transformar, fazer um bonequinho de tecido. Então eu tirei essa parte aqui de dentro, tirei daqui de dentro. Ele tem uma abertura aqui em velcro, onde ficava isso aqui lá dentro. Então eu já tirei aqui. Isso daqui já coloquei um outro tecido que ele tava rasgadinho. E agora fazer a montagem aqui pra voltar. Então isso daqui era grudado, tava aqui, ó. Mas agora aqui a gente vai tirar. Isso daqui é uma peça que não sai. Então isso daqui tinha bastante fios, eu já tirei. Eu vou usar isso pra fixar nessa capa de cano, por a capa de cano aqui. A 50 é muito grande e a 40 ainda é pequena. Então eu vou fixar, passar esse fio aqui, fixar ele. Vou pegar cordão, esse cordão, vou passar nesses dois cantinhos e fixar ele aqui embaixo, para que isso aqui sirva como se fosse aquela parte da valeta dos pescoços e dos braços e pernas para fixar no forro novamente. Ele não tinha abraçadeira e vou passar um fiozinho aqui também para fixar. Os braços eu já tinha tirado, já lavei. Isso daqui foi lavado. Eu tenho uma foto, vou mostrar uma foto de como que ele tava. Então eu lavei 2 vezes e agora eu foi aqui para a criança depois não abrir, passar uns pontinhos e fazer um antes e depois e mais alguns detalhezinhos. O cabelo foi lavado, hidratado, desembaraçado e penteado. O cabelo também vai precisar ficar um tempinho com essa touca que é feita de meia. São 2, na verdade, aqui, ó. Peguei a meia, cortei em 2 partes para que esse cabelo dê uma baixadinha para depois eu fazer uma boina nele.